Quando Deus realiza uma libertação, uma cura, o propósito é que nós o sirvamos. Deus, quando falava a Moisés para dizer ao faraó, deixa o meu povo partir para que ele me sirva. É isto. A nossa razão de sermos libertos é para servirmos o Senhor. Deus não nos liberta para que a gente viva uma vida promíscua, libertina. Então clamemos a libertação para que possamos servir a Deus. Que alegria estarmos juntos, meus irmãos, para fazermos mais um capítulo do nosso estudo bíblico. Nos outros vídeos eu achava que poderíamos fazer 2 capítulos, mas é bom assim. Vamos rezando devagarzinho, um capítulo por dia, 15 minutos, né? Nosso estudo bíblico é maravilhoso. É pouco tempo. O que são 15 minutos do seu dia para ter contato com a palavra de Deus, uma meditação sobre a Bíblia, um crescimento espiritual? É isso que nós fazemos aqui. Se tem feito um bem para você, eu quero convidar você, né, a compartilhar esse vídeo, a mandar para mais pessoas, a fazer com que mais pessoas se unam a nós. Marque nos comentários. Vai lá no meu canal no YouTube, youtube.com/emanuelestênio. Lá está todos os estudos bíblicos do livro do Gênesis. Todos os 50 capítulos estão lá. Numa playlist chamada Estudo Bíblico, numa playlist chamada Gênesis. E já os estudos bíblicos de Êxodo também já estão lá. E aos poucos eu irei colocar os livros dos profetas menores. Nós vamos caminhar. Tudo que já está aqui no Instagram, vou colocar no YouTube, porque lá é melhor de você encontrar. youtube.com/emanuelestênio. Então me segue lá, se inscreve no canal, tá bom? Hoje vamos para o capítulo 9. Estamos aqui vendo as pestes, né? As pragas do Egito. Como essa praga dessa pandemia maldita desse nosso tempo. Vimos aí que são 10 pragas. A primeira delas foi a água que transformou-se em sangue, os rios que morreram, né? E vimos que os magos, por forças ocultas do demônio, também fizeram esse sinal. Depois as rãs, né, que tomou conta do Egito, gerando doenças, etc. Vimos que os magos também conseguiram fazer isso por força oculta do demônio. Depois tivemos os mosquitos, e nessa hora os magos não conseguiram fazer, o demônio não conseguiu. Deus é maior. E os magos até reconheceram, este é o dedo de Deus, isto é o dedo de Deus. Depois tivemos as moscas, os magos nem entraram mais na jogada, eles não conseguiam mais. Mas mesmo assim o coração do faraó se endureceu, enganou, né? Porque quando tudo está bem, a gente vive e esquece Deus, né? Quando está na hora da pendenga, da dificuldade, a gente vai e recorre ao Senhor. E um parênteses aqui que eu já falei e digo, o mais duro é ver que nesse meio de pendenga, muita gente nem assim recorre a Deus. Infelizmente recorre às forças ocultas. Mas saiba, às vezes o demônio pode fazer, mas chega uma hora que ele não vai poder, só Deus pode. E quando o demônio faz, ele faz de forma errada, cobrando um alto preço. Tá? Então, nada de seitas ocultas. E vemos aqui, então, 4 pestes, né? O sangue, a água transformada em sangue, as rãs, os mosquitos, as moscas. Vamos agora, nesse capítulo 9, para mais 3 pestes, né? 5, 6 e 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo venha sobre nós e nos ilumina para que a gente não endureça o nosso coração. Versículo 1, capítulo 9. Disse, vamos para a quinta peste, a peste dos animais. Disse Yahvé a Moisés, vai ter com Faraó e diz-lhes, assim falou o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Repito aquilo que falei no início desse vídeo. Toda libertação que Deus nos permite viver é para que nós o sirvamos, para que nós sejamos mais dele, mais santos. Entremos no caminho do Senhor. É isto. É isto. Se te recusares a deixá-lo partir e o te retiveres por mais tempo, eis que a mão do Senhor ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. E Yahvé separará os rebanhos dos bois, separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios.
e nada perecerá do que pertence aos israelitas. E Yahvé fixou o tempo dizendo, amanhã Yahvé fará isso no país. É Deus quem fixa o tempo, né? No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram. Todos! Mas não morreram nenhum dos animais dos israelitas. E o faraó mandou ver, e eis que do rebanho dos israelitas não morreram nenhum animal sequer. Por que isso? Porque se todos os animais morressem, seria uma peste geral. O faraó também não estava nem aí. Mas como Deus protegeu os animais dos seus escolhidos, era para o faraó se converter. Porém, o coração do faraó obstinou-se e não deixou o povo partir. Talvez tomado pela raiva, pela ira, né? Pela arrogância. O faraó era considerado um deus, né? Filho de Deus, um semideus. O próprio Deus do Egito era o faraó, né? Então ele não ia, né, deixar as coisas acontecer desse jeito. Sexta peste, vamos lá. As úlceras, as doenças, né? Disse Yahvé a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés lance-a para o ar diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinza de forno e apresentaram-se a Faraó, e Moisés lançou-a para o ar, e os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que se arrebentaram em úlceras. Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés por causa dos tumores. Os magos nem mais faziam nada, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não os ouviu, como Yahvé havia dito a Moisés. Mais uma, sexta praga, úlceras, doenças, animais e homens do egípcio com essas úlceras. Mesmo assim, não houve conversão. Meu Deus. Meu Deus. Quantos sinais do bem, de cura e libertação. E quantos sinais de dor, permissões de Deus, de males, de pestes, de fome, de guerras, nós precisamos ter para que a gente se converta a Deus. Meu Deus. Versículo 13. Disse Yahvé a Moisés, levanta-te de manhã cedo e apresenta-te ao faraó. E lhe dirás, assim fala Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo partir para que me sirva. A liberdade, repito, se a palavra de Deus repete é porque é importante. A libertação que recebemos é para que sirvamos o Senhor. É para que tenhamos uma vida nova. Quando Deus curou Zaqueu, ele não voltou à vida velha. Quando Deus, Jesus, perdoou a pecadora adúltera, ela não voltou a adulterar. Quando Jesus libertou Maria Madalena dos 7 demônios, ela não voltou à vida promíscua. Pois desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti. Versículo 14. Contra os teus servos e contra o teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Então, os sinais, os prodígios que acontecem, até as próprias pragas, é para mostrar a força do braço de Deus. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e ao teu povo com pestes, terias desaparecido da terra. Entretanto, foi precisamente por isso que te conservei de pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, à mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem à casa, ao cair sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Então, aqui uma ordem, uma palavra dada concreta de Deus para Moisés, para Arão, para falar ao faraó, e ele falou isso. Interessante, olha que bonito aqui. Aqueles dentre os servos do faraó que temeram a palavra de Deus, que acreditaram naquela palavra,
apressaram-se em fazer entrar para as casas os seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não puseram no coração a palavra de Yahvé, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. E morreram. Se você deixa entrar a palavra de Deus no teu coração, se você acolhe essa palavra, se você acredita nessa palavra, você vai se salvar. Mas se você não acredita na palavra, se você não deixa ela entrar no teu coração, você vai morrer. E a morte maior, a morte eterna. Então deixar essa palavra entrar no nosso coração e trazer conversão. Eles deixaram a palavra entrar, e uma palavra gera atitude. Aqueles dentre os servos que temeram a palavra de Deus, mandaram entrar todos os animais e os servos para as casas. Acreditar na palavra e agir. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e Yahvé enviou trovões e chuvas de pedras, e desceu fogo sobre a terra. E Yahvé fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Havia chuva de pedras e fogo misturado com chuvas de pedras. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu em toda a terra do Egito tudo que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente a terra de Gesem, onde estavam os israelitas, não houve chuva de pedras. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: desta vez eu pequei e Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Roga a Yahvé, pois já bastam essas grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, eu estenderei a mão sobre Yahvé, as mãos para Yahvé. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é de Yahvé. Para que saibais que a terra é de Yahvé. Tudo é dele. Tudo é dele. Quanto a ti, porém, e os teus servos, eu sei que ainda não temeis a Yahvé Deus. Eu sei que vocês não temem, não o aceitam como Senhor, mas apenas estão com medo dele. Querem se livrar desse mal. Às vezes, sabe, gente, pode acontecer que sobre a nossa vida não haja uma libertação, porque a gente não está temendo a Deus, voltando para Deus, amando a Deus. Mas a gente está com medo daquilo que a gente está vivendo. Né? E Deus ainda permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para que a gente se converta e tema o Senhor, ou seja, o tenha como Deus. E não tenha medo do Senhor, tenha medo das pestes. Tem que rezar um Pai Nosso, Ave Maria, e ir para a missa no domingo, eu vou, mas por favor, acaba com essa pandemia. Senhor. E aí vai, acaba com a pandemia, só que depois cumpriu aquele momento, vida velha, normal, estamos nem aí, carnaval, carnatal, promiscuidade, bebida, aborto, droga, vamos lá e tal, ideologia de gênero, fechar a igreja mesmo, não precisa rezar e tal, arte bota a criança para ver homem pelado, vamos colocar no nome pornográficos nas hóstias consagradas, isso é profano, vamos profanar e tal. É isso, pô. É isso. Então eles não temeram a Deus, não se converteu, estavam com medo. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava na flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram sedônios. Saiu, pois, Moisés à presença do faraó e da cidade e estendeu as mãos para Yahvé. Cessaram os trovões e a chuva das pedras, e não caiu mais chuva de pedras sobre a terra. O faraó, porém, vendo que tinha cessado a chuva, as pedras e os trovões, continuou a pecar. Aí é gente. E endureceu seu coração, ele e seus servos. O coração do faraó se endureceu e ele não deixou partir os israelitas, como Yahvé havia dito a Moisés. Então, é isso. Depois que passou o trovão, depois passou a tempestade, depois passou a peste, a gente volta a pecar. Dá ruim. Dá ruim. Deixa aqui nos comentários o que Deus falou com você.